Agora, pessoal, nós vamos aprender a terceira forma da gente trabalhar com CSS dentro do nosso site, que é através de um arquivo externo que vai ser referenciado dentro das páginas para que possa ter um mesmo CSS em comum entre elas, né? Nós já vimos na primeira aula desse módulo que a gente pode colocar o CSS inline, quer dizer, direto na tag, colocando aqui o atributo style e passando as propriedades. A gente aprendeu a aula anterior, agora a aula passada, que a gente pode fazer antes do fechamento do read uma tag chamada style e aqui dentro passar as propriedades, só que ela vai valer só para a página específica em que a gente está colocando ela. E nessa aula nós vamos ver a terceira maneira, e é a maneira que a maioria dos sites trabalha. A maneira mais profissional seria talvez a maneira mais, entre aspas, correta da gente estar trabalhando. Embora essas daqui funcionem, né, pessoal, você possa fazer direto na tag, você possa fazer diretamente aqui na página, às vezes não é o modo mais produtivo da gente trabalhar com o CSS. Então a gente vai aprender agora a criar um arquivo CSS que vai conter as propriedades da nossa página. Como que a gente faz isso? Bom, primeira coisa que nós vamos precisar fazer é aqui no nosso projetinho, nós vamos criar uma nova pasta, vindo aqui em New Folder, nesse segundo ícone aqui, né? Nova pasta. Vou criar aqui. Cliquei, criei uma nova pasta e vou chamar essa pasta de CSS. Esse é um padrão, tá, pessoal, da gente criar as pastas para organizar o nosso documento. Então, criei uma pasta chamada CSS, vou abrir essa pasta CSS e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo. Cliquei aqui para criar e eu vou chamar esse arquivo de estilo.css. O ponto .css quer dizer que eu quero fazer um arquivo do tipo CSS, que é a folha de estilo em cascata, ou Cascading Style Sheet, né, em inglês. Vou dar um Enter e aí a minha página estilo.css foi criada. Aqui dentro dessa página estilo.css, eu vou colocar as propriedades CSS que eu desejo para o meu documento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha index, em vez de eu ter esses valores aqui com essas propriedades colocadas dentro da minha index especificamente, eu vou copiar esse conteúdo, vou recortar ele, recortei, né? Ctrl X no seu teclado, se você quiser recortar. Recortei esse conteúdo, vou vir aqui dentro da estilo.css e vou colar aqui dentro esses valores. Então, eu especifiquei que o body vai ter o background yellow, ou seja, o fundo vai ser amarelo, e que o meu H1 vai ter a cor azul e o tamanho da fonte 88 pixels. Vou salvar. Salvei. Voltando lá na minha index.html, eu já posso apagar essas tags style aqui, porque eu não preciso delas. Agora, eu preciso invocar esse arquivo aqui para que essas propriedades rodem dentro dessa minha página, né? Dessa página index.html. Como que eu faço isso? É bem simples, a gente vai passar aqui uma tag que vai dizer qual é a página CSS que a gente quer que esteja incorporada aqui dentro da nossa index.html, ou seja, o CSS externo que vai rodar dentro dessa minha página. Eu faço assim, ó, abro o tag, link, escrevo rel igual aspas duplas, style sheet, assim, né, que é folha de estilo, e aqui dentro eu vou passar qual é o caminho para esse meu arquivo CSS, colocando href, igual a gente faria para link, href, e aqui eu tenho que passar qual é o caminho para essa minha página, seria css estilo.css, e aí eu posso fechar a minha tag, né? E eu vou dar um Ctrl S aqui para me salvar. Olha o que vai acontecer. Parece que não aconteceu nada, né, pessoal? Mas, ó, repare que na minha página eu não tenho comando CSS a não ser esse daqui que eu deixei aqui incorporado. Se eu tirar ele, ó, ele vai ficar azul. Por quê? Ele está pegando o valor lá da minha página externa, estilo.css. Legal? Deixa eu só fechar com Ctrl B aqui essa nossa hierarquia de pastas para vocês enxergarem melhor o código. Eu não estou usando o Alt Z, pessoal, assim, ó, porque muita gente tem se confundido e pulado linha sem ter necessidade. Os alunos acham que quando chega nesse ponto aqui tem que pular linha, mas então eu estou usando assim com a barra de rolagem mesmo para ficar completo assim, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou fazendo, porque alguns alunos se confundiram nas outras aulas do módulo anterior, quando eu usava o Alt Z para ficar tudo na mesma página aqui, né?
e que ele quebra automaticamente as linhas. Então eu vou deixar dessa forma aqui, fazendo essa rolagenzinha, para vocês poderem ir acompanhando. Qual que é a vantagem de eu usar o link externo do arquivo CSS em separado? Primeiro é o controle, vai ficar tudo num lugar só. Fica mais fácil de você gerenciar, né? Então, se você precisar mudar a propriedade CSS, você tem um arquivo específico para fazer isso. Você já vai direto nele. Imagina que cada página HTML tivesse o seu próprio estilo incorporado aqui, o seu próprio estilo interno na página. Para você fazer uma alteração, você teria que procurar cada uma delas para mudar. Agora não, você muda no arquivo principal aqui, onde vai ter os seus estilos, e aí isso vai ser propagado para todos os que estiverem usando aquela página. Outra coisa, agora se eu quero que na minha página outra.html, ó, quando eu vou para a página outra, ela não tem nenhum estilo aqui nessa página, certo? Se eu quisesse que aquelas mesmas propriedades funcionassem para elas, que estão na index, o que eu poderia fazer? Eu só copio o link da minha página aqui, da minha referência do meu arquivo CSS, vou lá em outra.html e aqui embaixo, antes do fechamento do read, lembrando que essa tag aqui que a gente chama o CSS é sempre antes do fechamento do read, tá? Às vezes até antes do title geralmente se coloca isso, mas você pode colocar em qualquer lugar onde você quiser, desde que esteja entre as tags read aqui da nossa página. Se eu for vir aqui e colocar, ó, Ctrl V, colei aqui o link referenciando lá a minha página estilo.css aqui na outra.html, salvar, olha o que aconteceu. Ele já aplicou os valores que estão aqui dentro. Legal? Então, se eu fosse aqui em outra.html e colocasse aqui ó, assim, ó, deixa eu colocar um link para a gente voltar para... Vamos voltar para a nossa index.html, tá? Vou colocar aqui, voltar para index. Olha lá, voltar para index, beleza? Se eu aqui no meu estilo.css trocar aqui para o fundo ser vermelho, ó, mudei, fundo é vermelho. Agora ficou até dói o zóio de olhar, né? Mas mudei. O que vai acontecer lá na index também? Também vai estar com o fundo vermelho, porque a gente está nas duas páginas especificando aqui, ó, que vão usar o mesmo arquivo. Então, se eu mudar aqui no body a cor do fundo, isso vai se aplicar tanto para index quanto para outra página, porque as duas eu estou apontando o mesmo arquivo. Legal? A gente pode dizer que o arquivo CSS funciona em cascata e são folhas de estilo, porque eu não necessariamente preciso ter só um tipo de folha de estilo. Eu posso ter várias aqui de forma simultânea, certo? Eu poderia ter mais uma outra folha de estilo que seja, por exemplo, eu poderia separar aqui as coisas. Eu poderia, numa folha de estilo, colocar tudo que esteja relacionado com aqui os seletores de título, por exemplo. Só para títulos, eu poderia chamar isso aqui de título.css. Poderia fazer uma outra folha para tamanhos de fontes ou coisas do tipo, certo? Então você pode ter múltiplos arquivos CSS dentro do mesmo projeto. No geral, a gente sempre tem um que é o geralzão, que a gente chama de style, estilo, main.css, enfim, tem vários nomes que normalmente se dá como padrão, para ser ali o geralzão da sua página. E aí a gente pode usar outros CSS complementares para fazer algumas mudanças em elementos específicos do nosso HTML, beleza? Então, só para recapitular essas três primeiras aulas que você aprendeu aqui. A gente tem o CSS inline, quer dizer que é direto numa tag. Então eu poderia colocar aqui style. Vou colocar aqui, por exemplo, que a cor disso daqui vai ser color yellow, certo? Amarelo. Olha lá, ficou amarelo esse título. Se eu for lá em outra, ó, você vai ver que ainda vai estar azul, porque lá na página outra ele está puxando aqui do estilo. Já aqui no nosso index.html, eu determinei que a cor da tag ia ser amarelo direto no elemento que eu quero que tenha esse resultado. Ok? Agora, olha só, se eu colocar aqui a tag interna, vou colocar assim, style, e aqui eu vou colocar aqui o H2, que é o nosso título 2, ele vai ser, aqui está escrito aqui outro componente, tá vendo? Eu vou colocar que a cor dele vai ser verde, green, certo? Opa, green. Olha lá, ficou verde, certo? Tá verdinho lá. Só que isso não vai acontecer nas outras páginas. Por exemplo, se eu vir aqui
em outra.html, colocar um título 2 aqui, outro título 2, salvar, ó, vou lá para a página, outra página, ó, outro título 2, você vê que está preto ainda, porque eu coloquei aqui um CSS interno que vai funcionar só na minha página index.html, certo? Agora, se eu vir aqui no estilo.css e colocar assim, ó, H2, e colocar aqui que a cor vai ser, deixa eu ver uma cor bem diferentona aqui, ó. Vou colocar esse roxo aqui, ó, Dark Magenta, certo? E vou dar um salvar, olha lá, ficou roxo o nosso título. Mas olha só que curioso, se eu voltar para index, aqui ainda está verde. Ainda está verde o nosso título 2 aqui. Por que será, se eu coloquei aqui em estilo.css que a cor ia ser roxa, por que aqui ainda está verde? Porque aí entra a hierarquia do CSS. Qual é a prioridade de CSS que o meu documento vai dar? Por exemplo, aqui, ó, dentro da minha página index.html, eu coloquei um estilo incorporado dentro da página, um estilo interno, de que o meu título 2 ia ser verde. Então, ele pinta de verde aqui porque, como está colocado dentro da própria página, ele considera que isso tem mais prioridade do que um arquivo externo. Então, em ordens de prioridade, de qual que é mais prioritário para o CSS, funciona assim. Ele vai dar primeira prioridade para o CSS que está direto na tag. Se não tiver nenhum CSS direto na tag, ele vai dar prioridade para o CSS interno. E se não tiver o CSS interno, ele vai dar prioridade para o CSS externo que está colocado no arquivo. Então, se eu colocar assim, por exemplo, um título 2, aqui, ó, eu coloquei o título 2 como sendo roxo, né, Dark Magenta. Se na minha página eu tiver um estilo aqui, dizendo que o título 2 vai ser verde, mas aqui no meu componente eu dizer que esse título 2 vai ser, a cor dele vai ser branco, qual que quando eu der Ctrl S aqui, qual que tu acha que vai ser a cor que vai aparecer aqui no nosso título 2? Dei um Ctrl S, ficou branco. Por quê? Porque a prioridade é o que está na tag primeiro. Ó, se eu tirar o que tiver na tag, vai ficar verde ou vai ficar roxo? O que você acha? Vai pensando aí, ó. Vou tirar. Dei um Ctrl S. Ficou verde, porque a prioridade agora foi o CSS que eu coloquei dentro da página. Agora, se eu tiro aqui o CSS que está dentro da página, dou um Ctrl S, ficou roxo, porque ele está pegando o CSS que está na minha folha externa, beleza? Por isso que o CSS se chama folhas de estilo em cascata, porque é um efeito cascata, um efeito de prioridade. Eu poderia colocar vários detalhes em um que ia ser puxado por um e por outro. Outro exemplo, ó, aqui a gente tem o H2 que está roxo, certo? Eu poderia colocar que aqui ó, o tamanho da fonte dele, ó, font size, ia ser 100 pixels, tá? Bem grandão. Ó lá, ficou gigantão, ó, outro componente. Se eu vir aqui no meu index e aqui no meu título 2, eu só dizer que a cor vai ser diferente, por exemplo, eu vou dizer que a cor vai ser branco, color white. Olha só que interessante. A cor ficou branco, porque eu determinei aqui que é a cor branco, mas ele ainda está pegando ali do meu CSS externo que o tamanho da fonte é de 100 pixels. Então você pode trabalhar com CSS em estilo de cascata mesmo, quer dizer, vários documentos podem especificar valores diferentes de propriedades. Está vindo aqui o tamanho da fonte do estilo .css, mas a cor está vindo diretamente aqui na tag. Beleza, professor Dimitri, entendi esse ponto, vou fazer uns testes aqui para ver como é que funciona, entendi como é que funciona, então eu tenho direto na tag, tenho direto aqui dentro da página que eu posso colocar interno, e tenho no estilo .css também o externo, e que eles dá para trabalhar juntos, né? Que dá para colocar aqui as propriedades e os três têm uma ordem de prioridade diferente, mas eles podem trabalhar juntos. Mas isso não vai virar uma bagunça se eu fizer dessa forma? Exatamente, vai virar uma bagunça. Por isso, o que a gente sempre orienta? Em vez de você usar várias formas de usar CSS, por exemplo, eu vou colocar na tag, vou colocar interno e vou colocar externo. Use sempre um padrão. Só um padrão, certo? Que seria qual? Sempre de arquivo externo. Então você referencia aqui o arquivo externo e tudo que você precisar mudar, você vai mudar aqui dentro.
A gente vai ver nas próximas aulas, as aulas sobre seletores, que se você quiser uma tag específica tenha um valor, existe uma maneira de você colocar um seletor nessa nossa página externa. Então, para manter um padrão, faça tudo numa página externa, não bagunce colocando o CSS direto na tag ou na página e também externo, porque às vezes fica difícil de você gerenciar depois o seu projeto, quando você precisar fazer manutenção, fazer uma alteração. Faça tudo num arquivo externo que não vai ter erro, beleza? Espero que você tenha entendido, faça aí uns testes. Eu quero que você mexa aí no seu código, faça uma coisa bem simples como a gente fez aqui, usando a propriedade color, que é a cor, que foram propriedades que você já aprendeu, o color, que é a cor do texto, o background, que é a cor de um fundo. Faça aí alguns testes usando o inline, o interno e o externo, para você ver como funciona e entender bem esse ponto. E aí na próxima aula nós continuamos aí entendendo o funcionamento do CSS, entendendo como a gente faz para selecionar os tipos de seletores que a gente pode usar para poder indicar como que as propriedades CSS devem se comportar. Eu vejo você na próxima aula. Valeu! Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!